E em 1990, aqui no Brasil, não se existia o porcelanato. Era um produto que precisava ser importado da Itália. O seu processo de fabricação era tecnologicamente muito avançado e que se utilizava de materiais nobres, selecionados com a porcelana, minerais e o feldspato. E o sucesso foi tanto nessa chegada ao Brasil pela importação que em 1995 aqui no Brasil teve uma empresa o qual começou então a fabricar o porcelanato. E em 1996, um ano depois, já tinha-se então o porcelanato polido, né, com aquele acabamento bem bacana, vitrificado. E por um outro lado, temos o piso convencional ou a cerâmica comum, tá? Esse piso chegou aqui no Brasil na sua época colonial, né? Antigamente ele era produzido de forma artesanal e hoje já vendido em larga escala com seus revestimentos e pisos aí convencionais. A sua forma de produção era bem menos elaborada, não se utilizava produtos, né, de alta qualidade, nem nobres, nada. Era um produto simples e a sua matéria-prima é a argila. E agora a gente vai falar sobre um assunto interessante também, que é sobre os seus fatores positivos e as suas características aí do porcelanato. Enquanto isso, vai aparecendo aqui em imagem mais ampla para você alguns dos meus trabalhos que eu realizei então com piso porcelanato, porém o revestimento ao redor nas paredes não é porcelanato, é um revestimento cerâmico onde a sua matéria-prima é argila. Então tem uma fusão aí, uma junção, um compartilhamento de materiais em um ambiente só. A gente vai falar sobre isso mais para frente também, sobre esse compartilhamento aí de materiais diferentes. Ok, vamos então aos principais fatores positivos, né, e algumas características do porcelanato. O porcelanato ele é elaborado então com uma seleção de produtos e materiais nobres como a porcelana e o feldspato. Ele é produzido com alta tecnologia. A sua queima pode ser superior a 1200 graus Celsius. O seu índice de absorção de água, ou seja, a sua porosidade é quase que zero, de 0 a 0,5%. Isso consequentemente aumenta muito a resistência desse produto. A sua junção entre as placas pode ser disponibilizado também com uma junta piso de 1 milímetro, isso fazendo com que tenha um acabamento bem mais uniforme. Tem-se disponível aí em peças polidas e vitrificadas e as dimensões das suas placas, ou seja, das suas peças encontradas, também são consideráveis, passando facilmente a 1 metro quadrado. Ok, vamos falar então um pouco sobre os fatores positivos, alguns dos fatores positivos e também algumas das características do piso convencional, o piso comum. O piso comum ele é produzido de forma bem menos elaborada quando se comparado com o porcelanato. Não se utiliza de materiais nobres, são materiais mais simples, né? E a matéria-prima é a argila, o qual faz então a queima de 500, né? Uma margem de mais ou menos 540 graus Celsius, dependendo pode chegar até 1150 graus Celsius, dependendo do modelo do revestimento. Um fator positivo, também um outro fator, seria o que? A vasta variedade de texturas, né, estampas e desenhos que abrange esse tipo de revestimento, né, imitando pedra, tijolinhos, enfim, coisa que o porcelanato já não se foca nisso. O porcelanato foca mais em um acabamento mais liso e uniforme. Outro fator positivo também seria o custo para você adquirir o produto e o custo para você pagar um profissional capacitado para executar o serviço, que é bem mais inferior quando se comparado a um porcelanato. Ok, vamos então aos fatores supostamente negativos do porcelanato, tá? O porcelanato, um dos fatores negativos seria o custo para você adquirir o produto e um custo para você pagar um profissional para executar o serviço, que é bem mais superior quando se comparado a um piso comum. Um outro fator é o que? Disponibilidade, vamos dizer assim, para você adquirir peças que têm uma vasta variedade de estampa, desenhos e texturas, já que você não vai encontrar muito modelos assim no porcelanato, já que o foco é produzir peças mais uniformes e lisas. E por se falar em peças
uniformes e lisas, seria então um fator também possivelmente negativo para você que tem idosos, crianças e animais em casa. Pode-se ter o risco de queda, já que a maioria dos pisos do porcelanato, revestimento, são todos escorregadios e lisos, exceto, é claro, né, aquele que tem a função antiderrapante, os porcelanato rústico, tá? E o último fator seria o revestimento frio, né, que você não vai ter um revestimento assim com um ambiente mais aconchegante no quarto se você fizer o revestimento com porcelanato que tem então como consequência um acabamento, né, frio. E vamos falar então por último sobre alguns fatores negativos encontrados no piso comum, a cerâmica convencional, tá? Um dos seus principais fatores negativos seria a sua taxa de absorção de água, ou seja, a sua porosidade, que pode facilmente passar, dependendo do modelo, de 20%. Isso faz com que a peça, né, o revestimento, seja de certa forma meio que frágil, bem menos resistente quando se comparado ao porcelanato, e pode também possivelmente lascar tanto na execução, tanto num pós-obra, tá? Um outro fator também seria o quê? Que a peça também não deixa de ser uma peça fria e bem menos aconchegante para ambientes. E também em questão do seu rejunte, né? Imagina aí uma cerâmica vermelha, né, de argila, você fazendo um rejunte branco. Pode bem facilmente, né, escurecer esse rejunte e até mesmo com uma facilidade maior em sujar. Seriam então alguns fatores negativos do revestimento de piso comum ou piso convencional. Eu vou estar mostrando aqui para você algumas placas então de revestimento convencional e piso também, tá? Essa aqui é uma cerâmica, né? Então tem como sua matéria-prima a argila. Isso já é básico, o pessoal já bateu o olho, já sabe que é um piso de revestimento, né, cerâmico, porque ele já é vermelho, já tem aquela cor natural da cerâmica. E você batendo nela, você sente um certo um som meio que fosse meio que oco, meio que vazio. Então isso já é uma das características então do piso ou do revestimento cerâmico, tá? Outra coisa bacana que eu vou falar para você aqui é sobre o PEI, tá? Que é, assim, traduzindo, PEI, Instituto de Esmalte de Porcelana, tá? Então é um órgão aí, né? Tipo um laboratório, tá? Que ele avalia e classifica, ele tem todo o seu método de avaliação e para classificar a resistência do esmalte, da superfície, das placas de piso ou revestimento, tá? Ele classifica a resistência desse revestimento, desse acabamento nos pisos, né, e revestimentos cerâmicos, ou seja, o seu esmalte. Quanto ao quê? Quanto a abrasivos, tá? Então a facilidade de você riscar, né, cometer algum tipo de lascamento ou riscos dentro dessa superfície aqui do esmalte, tá? E não como a placa como um todo. O PEI, ele tem essa classificação de PEI 1 até o PEI 5. Isso depende, né, a classificação. Assim, quando vai distanciando, no caso, o PEI 4 e o PEI 5, ele é muito mais resistente, então, quanto ao PEI 1, o 2 e o 3. O PEI 1 e o 2, ele é mais indicado para revestimento em parede, seja lá uma cozinha, um banheiro. Por que isso? Porque não tem contato com pessoas passando por cima, veículos, enfim. Então ninguém vai ficar riscando a parede. O índice de riscar a parede, né, é bem menor quanto ao chão. Então o chão tem que ser de PEI 3 ao PEI 5, tá? Então tem essa classificação aí que avalia então. Então isso não significa que um PEI 4, um PEI 5, ele é forte o suficiente para trafegar caminhões por cima. Não. Isso é um PEI 5, que é o que? A resistência da superfície da placa do esmalte quanto a abrasivos, riscos, e não como a resistência, né, de toda a placa em si, tá? Então, só para você ter uma noção quanto ao PEI, o PEI, né, e sua classificação. Agora, olhem só, ó. Também é um revestimento, tá? Você tem praticamente as mesmas características de um revestimento convencional de cerâmica de argila. Ele é meio que oco, meio que vazio ao ouvir, né? E assim, ele tem um acabamento diferencial, ele é retificado, totalmente retificado, então ele é muito, muito mesmo semelhante a um acabamento de um porcelanato. Você bateu o olho e você não disse que isso aqui é uma cerâmica convencional, tá? Olha só, a argila dele também muda, não é aquela argila, né, aquele tipo de argila tradicional que é vermelha, tá? É uma cerâmica monoporosa
ela não é tão resistente, nem não é resistente quanto a um porcelanato, né, por ser de seus componentes argila. Essa cor, essa tonalidade dela pode ser por conta de pigmentações ou até mesmo outro tipo, né, de argila, tá? Mas não é porcelana, tá? E o acabamento dela é totalmente retificado, que dá um diferencial aí no acabamento final. E por último aí, ó, o piso, tá? Piso, chão, tá? A sua cerâmica convencional, né? Revestimento convencional, cerâmica vermelha, o mesmo oco e vazio ao seu toque-toque, né? O PI dela é de 4 a 5, já que é para o chão. Ela tem que ter essa proteção, né, em questão de riscos e abrasivos, né, tipo um arrastar de móveis, alguma coisa assim. Por isso do PI 4 a 5, como já foi explicado. Ela é meio que antiderrapante, também já tem aquela função, né, meio que rústica e esmaltada ao mesmo tempo. Olha só que bacana que é essa cerâmica aqui, né? Esse piso, né? Ele tem uma parte lisa, esmaltada, e esse desenho, esse modelo que faz essa pedra, ela tem uma textura meio que rústica e antiderrapante. Isso, como eu mencionei, isso é um diferencial para o piso, tá? O porcelanato, ele não investe em tipo de acabamento assim. O porcelanato, ele é voltado para dimensões de placas bem maiores e com acabamento liso e uniforme, vitrificado, enfim, e não com tipo de modelos assim. Então, para clientes que gostam de modelos assim, mais diferenciados, né, com texturas e desenhos assim, tá aí o diferencial, a escolha para o piso e não o porcelanato, tá bom? Agora vamos falar então sobre revestimento em porcelanato. Olha só, tá? Retificado, você batendo nele, você já sente, né? Ouve, né? Um som diferenciado do que você bater num revestimento cerâmico. Não é aquele som vago, né? Como se estivesse batendo tipo num concreto mesmo, né? Bem rígido. Você sente essa rigidez tanto você ouvir quanto ao impacto aí, tá? Então a sua tonalidade, isso pode depender para tons um pouquinho mais claros, mais escuro, né? Mas você percebe claramente que é um porcelanato. E é um revestimento, tem sua forma retangular. Placas assim com esse tipo de textura é praticamente meio que o máximo que o porcelanato chega. Ele não se foca muito naqueles desenhos mais rústicos, meio que mesclando, né? Então ele tende nessa essa proporção de textura mais assim, né? Não diversifica muito, não, né? É mais focado no liso mesmo, como eu mencionei. E essas placas, no caso assim de revestimentos amadeirado, ele tem tanto revestimento, tanto piso também nesse formato amadeirado. E pode se estender aí a 1,20 m, até mais, tá? Então tem vários modelos aí, tanto para revestimento em parede e piso. E todo o seu acabamento, é claro, retificado aí, que permite uma junta de 1 a 2 milímetros, dependendo das recomendações aí do fabricante, tá? Então tá aqui, ó. Piso porcelanato retificado, né? Com uma textura aí, textura não, ele é esmaltado, né? Tem um desenho aí interessante, bacana também, que é bem diversificado nessas questões aí, tá? Então tá aqui, mais um piso aqui porcelanato. E esse outro aqui, ó, olha só. É uma placa de porcelanato, esse aqui já é o polido, tá? Esse aqui não é esse de baixo que eu mostrei pra você aqui, é o esmaltado, esse já de cima é o polido, né? Como eu disse, o porcelanato, ele atende, né? Foca em dimensões bem grandes mesmo, tá? Do porcelanato. Olha aí que bacana, né? Bem grande mesmo. É até pesado para você pegar uma placona dessa, né? Agora imagina só uma placa de porcelanato, toda retificada, né? Uma placa de porcelanato, ele sendo em dimensões bem grandes, que pode chegar superior a 1 metro quadrado. Tipo, 1 por 1, tem placas superiores a isso, muito mais superiores, de porcelanato. Então como que um profissional vai estar fazendo o assentamento de uma placa dessa? Precisa de 2, 3 profissionais azulejistas para estar realizando um trabalho desse, né? Então, por isso que tá essa questão de custo. Você vai pagar um pouco não, né? Um valor significante em questão para você adquirir um porcelanato desse, em proporções grandes, tanto no produto, tanto na mão de obra, por conta disso aí. Até mesmo como eu mencionei que uma mão de obra de um piso, se comparado a um porcelanato, o porcelanato pode chegar até 10 vezes a mais o valor do assentamento de um piso, por conta disso que eu estou dizendo para você agora. Placas bem superiores aí a 1 metro quadrado requerem então mais funcionários, aumenta o custo aí da mão de obra.
Ok, vamos às conclusões finais então de todo o conteúdo do vídeo. Custo-benefício. Se você procura um produto que é produzido com alta tecnologia, qualidade, durabilidade, né, que é super indicado para áreas grandes, né, onde tem um fluxo de pessoa meio que constante, temos um ótimo custo-benefício, a indicação do porcelanato. Agora, se você busca por um produto mais prático, mais fácil, de custo menor tanto no produto, tanto na mão de obra, que é super também indicado para ambientes menores, mais familiares, tá? Mas sem perder a sua beleza. E tem também essa diferencial aí de grande variedades de estampas, desenhos, né, e texturas. Temos aí um ótimo custo-benefício também com revestimento cerâmico ou piso cerâmico. E no geral falando, o porcelanato surgiu no Brasil em 1995, já que o piso cerâmico convencional já existe desde a sua era colonial. Muitas pessoas pensam que o porcelanato ele veio para entrar como concorrente e competir com o revestimento ou piso cerâmico. Na verdade não é isso. O porcelanato ele veio para somar e muitas das vezes compartilhar de um mesmo ambiente, tá? Então quer dizer, se você comprar um piso convencional, um piso comum, você não vai ter um ótimo custo-benefício? Claro que vai, você vai ter um ótimo custo-benefício também, tá? Mas você tem que estar atento a alguns detalhes aí. Quando você for comprar um piso de cerâmica comum, procure saber se ele é API 4 ou API 5, tá? E também se ele atende à norma 13818/97, que é uma norma da NBR, né? Que atende essas questões de qualidade da cerâmica, ok? Então, tendo esses fatores, você vai ter então um ótimo custo-benefício. Agora, um detalhe mais importante ainda é você contratar um profissional verdadeiro para você executar o serviço. Agora, se você não adianta nada você investir um dinheiro, um poder aquisitivo para você adquirir um porcelanato, né, caro, que você vai então pechinchar na hora de você executar o serviço e vai contratar um não profissional. Você vai perder o produto, você vai perder o dinheiro que você comprou o produto e você vai perder o serviço porque vai ficar mal executado. Então vamos parando o vídeo por aqui, finalizando toda essa questão de custo-benefício. E por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo também. Qual que é o melhor custo-benefício na sua opinião? O porcelanato ou o piso comum? Deixa aqui um grande abraço, um obrigado para você que acompanhou o vídeo até agora. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e até mais.